Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar, né, com a mesma cara, com a mesma roupa, porque eu vou continuar falando sobre os trabalhos que eu já tive aqui no Japão. E hoje eu vou falar sobre o terceiro trabalho que eu tive, que foi mais ou menos arredondando lá pelo 1 ano e meio de Japão. É um tipo, né, de fábrica que muita gente fala mal, mas que pra mim a minha experiência foi um tanto, assim, prazerosa, né, bem diferente. Trabalhei numa montadora, uma multinacional, que no Brasil é mais famosa pelas motos, mas aqui no Japão eu trabalhei na parte dos carros. E assim, gente, uma coisa louca, sabe? Muito louco. Logo que eu saí dessa segunda fábrica que eu trabalhei, assim, logo que eu saí não, antes de eu sair eu já fiz a entrevista, passei e logo já comecei a trabalhar, assim, saí numa semana, na outra, lá por quarta-feira eu já tava trabalhando. Então, assim, a gente passa por um treinamento que nos primeiros dias a gente nem vê a fábrica assim direito, a gente nem entra nos barracões, a gente fica só na salinha de treinamento e pronto. Mas lá dentro, gente, é uma loucura. Eu trabalhava na linha principal, na parte realmente da montagem do carro, que tem os barracões assim auxiliares, vamos dizer assim, que montam o banco, o outro monta uma parte do tanque de gasolina, o outro monta uma parte do motor, para mandar as coisas já meio ajeitadas para a linha principal. A linha principal tinha 1,5 km de extensão. Sim, imaginem pessoas lado a lado montando parte a parte de um carro durante 1,5 km. E mais do que isso, a linha era dobrada 5 vezes dentro da fábrica, fazendo tipo um zigue-zague assim, pra caber lá dentro. Então ela é dobrada e vai se desdobrando até chegar na parte final e pra vistoria e depois pro estacionamento já pronto, né? E o total da fábrica era uma fábrica impossível de andar lá dentro, assim, na questão de entrar lá dentro andando, né? Não é impossível. Tem gente que até se arrisca, mas é no topo de uma montanha e, além de tudo, o espaço total de estacionamento e galpões lá dentro, né? São vários, e mais o principal, dão um total de 2 Disneys japonesas. Sim, imensa, louca demais. E foi a primeira vez, assim, eu me encantei por aquela fábrica, do dia que eu entrei até o último dia que eu trabalhei lá. No último dia eu fiquei muito assim, meu Deus, é a última vez que eu tô vendo isso, talvez eu nunca mais veja isso na minha vida. E eu achei demais, os meus olhos brilharam, porque realmente ver um carro da carcaça, saindo ele totalmente pronto, nossa, é muito interessante mesmo. E foi quando eu vi que realmente todo o trabalho tem sua importância, porque se falta um parafuso apenas, você não tem um carro inteiro. Então, foi muito legal a experiência. Eu trabalhei mais uma vez no abastecimento. Essa é uma fábrica que tanto mulheres quanto homens ganhavam igualmente. E eu ganhava 1.600 ienes a hora. Foi o trabalho que eu mais ganhei. Eu cheguei a tirar no mês máximo, só que sem os descontos ainda, né? 400.000 ienes. Então foi assim, louco, muito louco, né? E a rotina assim de trabalho era no máximo 40 horas de zangueu, no máximo passava um pouquinho, vai, 45 estourando, mas geralmente eram 40 horas. Só que muitas dessas horas eram feitas no sábado. Então isso já complicava um pouquinho. E era o horário de kotai, né, de trocas de turno, eram 2 turnos, e trocados semana a semana, e eram muito drásticos, né? São aqueles turnos que trocam totalmente. Na primeira fábrica que eu trabalhei também se fazia assim, mas não, era um pouco mais bagunçado, não era toda semana. Às vezes você passava um tempo maior só de dia, um tempo maior só à noite, e aí trocava de vez em quando, também era bem radical, era 12 por 12, mas eu não fiquei tanto tempo. A segunda fábrica eu trabalhava só de dia, e nessa eu vim assim também nesse horário, era das 6 da manhã às 5 da tarde, né, com a hora extra. E das 5 da tarde, no máximo de hora extra que podia fazer à noite, até as 4 da manhã, se eu não me engano. Então era assim, bem drástico, e toda semana e muito bem regulado, porque é uma quantidade muito grande de pessoas e não pode estar faltando ninguém em nenhum lugar, porque se não tiver alguém lá,
a linha não roda. Então, assim, é muito... Assim, faltando alguém, né, gente? Tipo, se cada lugar tiver faltando cada linha ou uma pessoa, dificilmente vai rodar, né? Então, é complicado e bem, assim, tem que ser tudo muito certinho, né? E eu fazia o abastecimento, né, como eu tava falando antes, eu até me perdi, vou falar umas coisas assim, né, mas uma hora eu falo tudo. Por isso você tem que assistir os vídeos, porque vocês verem que o que eu esqueci de falar nos outros, eu tô falando nesse. Então, vamos lá. Eu trabalhava na parte do abastecimento e eu abastecia o eixo traseiro e durante um bom tempo, a maioria dos meses, eu abasteci o tanque de gasolina e depois eu passei a abastecer partes do motor. Então, eu trabalhava numa parte assim que eu achava muito legal, assim, bem interessante. E era uma sublinha, né? Eu abasteci uma sublinha e logo em seguida, assim, né? É uma coisa muito grande, né? Mas, assim, era pertinho. Era da minha seção, mais ou menos, entre 20, 30, 40 metros. Aí era de onde eu trabalhava, uns 40 metros à frente, tinha uma das partes da linha principal. E a minha parte já era assim mais do meio pro final da montagem do carro, já tava assim bem estruturado. E quando iam os eixos, né? E era o eixo traseiro logo em seguida e o eixo dianteiro já acoplado com o motor. Então já era uma parte mais avançada do procedimento da montagem do carro. E eu gostei muito, gente, de trabalhar lá. Muita gente não tem uma experiência boa, mas uma das coisas que me ajudou é que eu caí numa linha com um chefe maravilhoso, muito legal. Eu aprendi muito de japonês, muito do que eu sei eu aprendi lá, conversando com os meus colegas e com o meu chefe. Eu tive amigos brasileiros, uma amiga colombiana que eu amo de paixão, que a gente fez assim a nossa família ali, porque realmente era muito tempo de trabalho, né? De segunda a sábado, praticamente todos os sábados era... De vez em quando a gente tinha uma folga, assim, mas a gente chegou a trabalhar 7 sábados seguidos. Então, assim, eu peguei um lugar muito bom, com pessoas muito maravilhosas, que eu não tive, assim, grandes brigas assim, né? Com o meu chefe, de vez em quando dava uma discutidinha, mas coisa básica. No outro dia a gente já tava bem. Mas eu não tive brigas, assim, com ninguém, não tive nem com o chefe, nem com colega de trabalho. Então foi muito bom, né, assim, a convivência era muito boa, como é uma fábrica muito grande, com um trabalho muito corrido, as pessoas não têm muito tempo de fazer fofoca, então também foi um dos trabalhos que eu peguei, assim, acho que realmente o que menos tinha assim, essa falação da vida alheia, então foi muito bom, e eu gostava do que eu fazia, né, no final eu fui trocada para a parte do motor, a linha teve uma revolução, e eu não dava conta mais do trabalho, mas mesmo não foi esse o motivo de eu ter saído, assim, era muito corrido, tanto que hoje em dia, no meu lugar que eu trabalhava, hoje trabalham 2 homens, e eu trabalhava sozinha, e por isso que eu não dava conta, né, gente, porque realmente era muita coisa, tava faltando gente, eles fizeram uma adaptação, mas eu não dava conta sozinha, e tanto que hoje em dia são 2 pessoas que trabalham lá, mas, assim... É um trabalho pesado, muito pesado. Me acidentei diversas vezes lá dentro, mas é aquela coisa assim, lá dentro você não pode, né? É um tipo de fábrica que você não pode passar muito mal, não pode colocar a fábrica em um perigo, assim, de ser uma fábrica que os funcionários se machucam lá dentro, porque você vai ser mandado embora, né? Então, assim, os pequenos acidentes que eu tive, eu realmente, assim, sabe, passava por cima disso, né, que eram daishas muito pesados, né, lógico, com partes do eixo traseiro, eu mexia com um guincho, né, de até 500 quilos, então, era, assim, um trabalho pesado, não era tão difícil, mas aconteceu algumas coisas, né, assim, por exemplo... Eu já deixei um daishá todo de tanque de gasolina cair no chão, né? Então, não aconteceu muita coisa. Levei uma bronquinha e tal, toma mais cuidado, né? Tenso que agora vamos ter que jogar tudo fora. Mas deu tudo certo, assim, né? Já deixei tampa de ferro cair no meu pé, tampa dos daishás da parte do motor.
bem pesada que, nossa, eu não sei como é que eu não quebrei. A minha canela ficou meio afundada, que eu bati uma vez uma dessas tampas na minha canela e ficou marcado até hoje, que já faz muito tempo, já tem mais de... já tem uns 8 meses que eu saí de lá. Ó, a musiquinha das 5 da tarde, gente, não sei se dá pra escutar no vídeo. Agora são 5 da tarde. Olha o sol que tá, hoje o sol resolveu se abrir. Depois de uma semana de chuva intensa que a casa tava toda mofada. Oh, maravilha! Então, já faz tempo que eu saí de lá e mesmo assim a minha perna ainda é marcada por causa desse pequeno acidente na linha. Todo mundo, os chefes se preocupam, né, de realmente não acontecer nada, porque eles não querem que a fábrica fique com essa fama de que os funcionários podem se machucar lá dentro, mas vez ou outra acontece, porque é um lugar muito grande, com trabalhos de coisas muito grandes e muito pesadas, então vez ou outra acontece, eles explicam as precauções que a gente tem que tomar para que não aconteça esse tipo de acidente, mas mesmo assim, vez ou outra acontece. Os meus não foram muito graves, lá já aconteceu coisa assim, um pouquinho mais séria, de alguém que deixou cair, tipo, um pedaço do motor na perna e quebrou, né? Acontece, né? Mas vamos deixar isso baixo, né? Por isso que eu não falo o nome das fábricas aqui. Mas eu gostei muito de trabalhar lá, gente, de verdade. E por que que eu fui mandada embora? Né? Eu fui mandada embora, com 11 meses de trabalho também, ou 11 meses, né? E foi por quê? Por causa da minha carta. Por isso que eu tenho uma série aqui nesse canal falando só da minha carta. Inclusive não postei o último vídeo ainda, nesse momento que eu tô gravando esse, mas vou postar, talvez já tenha postado, né? Quando você estiver vendo esse vídeo. Por isso que eu tenho uma série falando sobre a minha carta, porque eu perdi meu trabalho por causa disso, porque lá era obrigatório ter carta pra entrar. Só que quando eu entrei junto com o meu marido, em 1 mês ele saiu, eu comecei a ir com a minha amiga, em 2 meses ela saiu, eu comecei a ir com uma outra colega, depois a minha amiga voltou, eu comecei a ir com ela de novo. E nesse meio tempo eu fui tentando tirar minha carta. Só que como eu disse, é uma fábrica muito grande, você não pode ter faltas assim. Mesmo com aviso prévio, eles são bem chatinhos nessa parte, porque a fábrica precisa mesmo de todo mundo pra rodar, né, a linha. Senão, tem partes que tem um assistente só pra entrar no seu lugar, e tem partes que, pela falta de pessoas para trabalhar, os chefes têm que entrar no lugar e fica sem ter gente para arrumar alguma coisa quando acontece algum acidente ou quando uma máquina para. Então, é complicado. E eu tinha que faltar uma vez por mês para fazer as minhas provas da carta, e eu fui faltando. Todo mês eu faltava uma vez. E lá não é assim, né? Eu avisava com antecedência, mas mesmo assim não era um pouco assim difícil. Eles falavam, todo mês é difícil, sabe? Mas eles estavam assim dando essa força, esse apoio, assim, entre aspas, porque eles sabiam que eu tava indo de carona e era uma regra da fábrica que eles queriam que todo mundo lá tivesse o seu próprio carro eisse sozinho, pra não acontecer, por exemplo, às vezes quem tá fazendo seu transporte, né, fica doente e você falta também, porque você não tem com quem ir. Então, foi por isso, né, era por isso que eu tava tirando minha carta. E tinha que faltar, e o que aconteceu foi que no mês 10 eu fiquei doente, eu passei mal na linha, com 40 graus de febre, tive que pedir pra ir embora. E fui embora e no outro dia eu faltei pra ir no médico. E no mesmo mês eu já tinha faltado pra minha carta. Então foram 3 no total, que eles contam como 3 faltas, porque eu saí mais cedo, mas a linha ficou de madrugada desfalcada, né? Que eu saí à 1 da manhã. Então ficou desfalcada. E aí foi tenso. Aí eu fui mandada embora, né, gente? Tive 1 mês de aviso e fazer o que era um trabalho que eu gostava, mas eu tenho que confessar, assim, que lá pelo 7º mês de trabalho, por causa da troca de turnos, toda semana trocar de turnos, assim, meu sistema parou, assim, minha cabeça, né, porque quando eu comecei a trocar de turnos no começo, mexeu um pouco comigo, eu tive um pouco de insônia, mas conforme o tempo que eu fui ficando aqui no Japão e também trabalhei naquele trabalho que era só durante o dia, eu me acostumei, né,
a ficar assim durante o dia só, e nessa empresa eu tive que voltar a fazer troca de turnos. E lá pelo 7º mês aí as coisas já tinham piorado muito, porque é meio que assim, quando você troca de turno, dependendo da mudança que às vezes você vai conseguir dormir lá por quarta-feira, sabe? Então você fica segunda e terça meio assim, dorme lá quarta, quinta e sexta. Nos primeiros dias você dorme assim, meio picado, acordando, ou dorme menos. E eu comecei a ter muita insônia, junto com as minhas insônias, né, há muita dor no estômago, porque eu não dormia, e a dor de estômago é relacionada diretamente com o sono, né, e aí eu não dormia mesmo, gente, então eu tinha dia que eu não dormia mesmo. E aí passava 2, 3 semanas dormindo só 2 horas por dia, não conseguia dormir. E aí, de repente, quando eu dormia, eu não conseguia acordar. Eu cheguei a dormir até 14 horas seguidas, sem levantar pra ir no banheiro, sem tomar água, nada. Então, era uma coisa muito desregulada, né? Assim, o psicológico também fica bagunçado, porque o sono influencia em tudo. Então, o pessoal já sabia. Quando eu chegava de manhã às 8 da manhã, eu já tava tomando um Monster, né? Um energético. É porque o dia ia ser bravo. E aí acontecia isso, tipo, porque em casa eu não conseguia dormir, né, não tinha esse sono, e no trabalho dava muito sono. E, gente, desde o primeiro trabalho aqui, a gente aprende a trabalhar dormindo também, então, só que era com coisas muito pesadas, então era um risco bem grande. Então, por causa disso, eu não queria dormir de jeito nenhum, não queria ficar assim sonolenta, porque poderia causar um acidente, porque né, a linha do meu lado tinham daishas, né, esses carrinhos de abastecimento que tinham mais de 2 metros de altura. Então, e se eu ficasse meio sonolenta e batesse num negócio daquele, sabe? Porque era todo mundo se movimentando ali ao mesmo tempo. Então era arriscado, né, tá assim, morrendo de sono numa fábrica desse porte, com tanta coisa acontecendo ao seu redor. Então tinha dia que eu tomava 2 energéticos, uns 3 cafés pretos, sem açúcar, velho, que eu aprendi a tomar pra dar aquela acordada mesmo. E isso foi, assim, me prejudicou um pouco nesse sentido de realmente não ter essa frequência. Então, sim, essa é uma das coisas que prejudica, isso dá o cansaço, então é uma das maiores reclamações, assim, mas o trabalho em si eu não tenho do que reclamar, foi muito bom. Eu publiquei até no meu Instagram uma fotinha com o chefe que eu trabalhava nessa fábrica, e realmente ele foi um dos principais motivos de eu ter conseguido passar por essa fase do sono, que era uma parte que pegava bastante, apesar de eu gostar do trabalho e tudo, era uma parte que pegava, assim, que tinha hora que eu pensava, ai, será que vale a pena mesmo? Porque realmente a longo prazo isso vai, assim, cansando muito. Você não tem disposição pra fazer outra coisa a não ser trabalhar e dormir. Eu não cozinhava, dificilmente tinha energia pra limpar minha casa fora o domingo. E com certeza eu não saía de casa no final de semana, porque eu tava muito cansada pra isso. Então, traz, assim, essa parte, nossa, é pesado, né, assim, em si, assim, por causa do cansaço acumulado. E em boa parte eu fiquei lá por causa do meu chefe, ele era, assim, né, que a gente não se vê já faz um tempo, mas é uma pessoa muito engraçada, muito divertida, muito pra cima, e que é muito acostumada a trabalhar com estrangeiro. Então já sabe que como são os limites de um brasileiro, até onde você pode brincar, do que você pode estar falando. Então foi muito bom, né? Eu aprendi muita coisa e era uma pessoa muito paciente. Ele tentava conversar diretamente comigo, mesmo eu não sabendo falar japonês, mesmo a fábrica tendo 2 tradutores o tempo todo para atender os funcionários. Ele tentava falar diretamente comigo, então isso foi muito bom, sabe? Ele dava um jeito de falar, se ele não conseguisse falando mesmo, ele fazia mímica, então virei a rainha da tradução da mímica, né? Porque, vocês sabem, eu virei a tradutora de mímica da fábrica depois pro pessoal que entrou. Porque eu manjava muito disso, porque era assim que a gente se comunicava, mas com isso eu consegui aprender muito, então foi muito bom, sabe? É uma das melhores partes que eu guardo, sem falar das amizades com os colegas lá maravilhosos. Então,
realmente foi muito bom, uma experiência muito boa. Ganhei bastante dinheiro, né? Só que não sobrou nada, não, porque eu gastava o que eu ganhava, né? E mesmo o que eu não gastei, eu gastei na minha carta, e depois o que eu não gastei na minha carta, o coronavírus chegou e aí terminei de gastar, né? Então, dinheiro não ficou, mas a experiência do ano que eu tive lá foi maravilhosa. Nesse ano eu aprendi muito do espanhol, evoluiu muito essa minha parte, justamente pela minha amiga colombiana. Yurika, um beijo pra você, te amo demais, tô com muita saudade. Eu evolui muito no meu espanhol por causa dessa convivência, então assim, eu acho que só foram muito mais benefícios do que malefícios, né? Então foi muito bom. E eu também quero contar pra vocês, né, que eles fazem uma chantagenzinha, né, pros funcionários trabalharem melhor, assim, pra gente não ficar faltando, ou pra gente evitar mandar alguma coisa com defeito, pra gente tomar mais cuidado pra não riscar nenhum carro, pra não dar nenhum amassadinho. Porque vocês podem não saber, mas o carro novo que vocês compram, provavelmente ele foi pra revisão, pro conserto, pra tirar um amassado, pra tirar um risco, pra dar uma arrepentada antes mesmo de ir pra loja. Porque isso acontece muito durante o trabalho, de alguém riscar um carro sem querer, né, bater alguma coisa na lataria, ou dar um afundadinho, um amassadinho, então isso acontece muito. Então, para incentivar a gente assim, a tentar que essas coisas não aconteçam com tanta frequência, eles falavam, né, pra gente muito que nós ali estávamos construindo sonhos, né? Essas linhas são muito rápidas, as linhas de montagem, é um carro por minuto, mais ou menos. Então, eles falavam muito assim pra gente, olha, vocês, né, esses carros que saem um a cada minuto, pra gente é nada, assim, né? Um por minuto é tanto carro, mas vocês estão construindo um sonho de alguém. Uma pessoa que tá comprando esse carro hoje vai ficar com ele aí por 10 anos ou 15 da vida dela, e que ela trabalhou muito, muito, durante muito tempo pra realizar esse sonho de ter esse carro. Então, assim, isso me tocava bastante, porque eu parava pra pensar, realmente, se eu não estivesse trabalhando ali e eu simplesmente estivesse indo numa loja, sem nunca ter trabalhado com nada de carro, estivesse indo comprar um carro, eu estaria realmente comprando um sonho, né? Então, era uma coisa que pra mim, né, pelo menos marcou muito e ficou muito na minha cabeça, e sim me incentivou a trabalhar melhor. E como eu disse, eu nunca me desencantei. Do primeiro ao último dia, os carros vêm suspensos no teto, né, em partes da linha. Então, do primeiro ao último dia, eu sempre entrava pra lá olhando pra cima, olhando pros carros, e me encantei até o último dia. Então, foi muito bom, gostei muito. E eu trabalhei lá por uma terceira empreiteira, boa também, pagava certinho, mas não tinha muita assistência, assim, por fora. O negócio era lá dentro, tradução lá dentro e as coisas de lá. E pagavam certinho, então eu gostei bastante também, recomendo, mas assim, pra quem já tem certa independência, pra quem já tem casa, assim, né, lugar onde morar, carro próprio, pra quem já se vira sozinho, pra ir no médico, ou já tem o seu tradutor pessoal, assim, né, quem você contrata pra ir com você já de outras vezes, porque lá dentro, o negócio é lá dentro mesmo. Então, eles já nem prometem, porque eles não vão fazer mesmo. Então, é isso. Mas é muito boa, eu posso falar o nome aí pra vocês, tá? Quero deixar um beijo pra vocês, por favor, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal e realmente comentem aqui as experiências de vocês. Vocês sabem de onde eu estou falando? Você já trabalhou numa montadora? O que você acha? Você tá vindo pro Japão para trabalhar numa montadora? Quero aproveitar e deixar um recado aqui no final do vídeo. Já vi gente falando que veio para trabalhar em montadora por 1.200 por hora. Gente, é muito pouco, tá? Essas montadoras, o mínimo, as mais básicas pagam, olha, assim, que eu já acho pouco, 1.400 por hora, mas geralmente entre 1.500 a 2.000 ienes a hora numa montadora de carros, né? Algumas vão exigir um pouquinho de japonês, mas
Mesmo as que não exigem, é pelo menos assim uns 1.500, tá? Então, tomem cuidado com essas que falam, você vai vir do Brasil para trabalhar aqui e você vai ganhar 1.200 para trabalhar numa montadora. Olha, não vale a pena, tá? Por 1.200 não vale a pena porque você vai trabalhar bastante, é trabalho mesmo, tá? Então, sério, por 1.200 eu não trabalharia. Então, deixa aí com vocês essa dica, mas fiquem aí para os próximos vídeos, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo. E deixa aqui nos comentários o que vocês querem que eu conte mais, o que vocês têm curiosidade daqui do Japão, quem sabe eu posso responder, tá? Até o próximo vídeo, tchau!